Olá pessoal, aqui eu estava terminando de fazer uma gravação e veio na minha mente, que nós cristãos muitas vezes somos tratados com uma certa irrelevância, porque algumas pessoas, mesmo que se digam cristãs, elas não têm a facilidade de aceitar Jesus em suas vidas e renunciar a algumas toxicidades do mundo. Então a pergunta que veio na minha mente foi: por que algumas pessoas consideradas cristãs têm dificuldades de assumir que são cristãs verdadeiramente convertidas e são lamentavelmente apenas cristãos convencidos? Então eu fiz essa pergunta, para mim mesmo, para poder obter uma resposta, porque é tão fácil seguir um time de futebol, uma escola de samba ou um ídolo na televisão, um cantor, uma situação completamente diferenciada do que é ser um cristão e dificuldade que tem de seguir Jesus. O que inclui a tudo isso? Então eu estava verificando e encontrei aqui uma grande realidade que diz assim: segundo algumas pessoas, a dificuldade de seguir a Jesus Cristo está na necessidade de entender e de compreender a vinda do Messias que está nas Escrituras e sobre a sua renúncia na sua vida para que fosse cumprido, o propósito do Pai na vida dele. As dificuldades que impedem um ser humano de ser um seguidor de Jesus, um cristão, muitas vezes a falta de humildade, de confiança e desprendimento, porque a dificuldade ela é individual, ela está dentro de cada um. Tem pessoas que se convertem, entre aspas, convencem, porque não é muito fácil tu chegar e te converter e deixar para trás as grandes facilidades que o mundo te oferece. Porém, eu tenho para dizer para vocês que a falta de liberdade pode ser causada, por riquezas, preguiça, rigidez, mundanismo e algumas ideologias e formas de viver a vida. O ser humano, ele tem uma necessidade de aprender a dar amor à vida e ter amor à vida. E o que vai além de cumprir os preceitos ou de realizar algumas coisas na vida é a falta de confiança, no que a palavra nos oferece, E também muitas pessoas aqui nos fala que a tentação de voltar atrás por abrir os seus ouvidos às mentiras que o inimigo Satanás coloca na sua vida, na sua mente, que faz com que você duvide da fé. Os seguidores de Jesus significa rejeitar todos os critérios que o mundo oferece. Por que nos fala isso? Porque para seguir a Jesus é necessário que venhamos abandonar algumas tendências que nós temos que nos afastam de Deus. É difícil seguir a Jesus? Não. Quando quem nos convence é o Espírito Santo, é a persona viva de Jesus Cristo. Não foi diferente comigo. Muitas pessoas que se converteram não se converteram por causa do homem, do pastor, ou porque pressionaram, ou porque te colocaram um calçado na parede para que você venha se converter. Vários fatores nos levam à conversão,
por sofrimento, por luto, por tristeza, desespero, doença, né? Porque o que acontece com tudo isso? Quando nós somos tocados, né? Porque eu fui tocada para me converter, eu estava no fundo do poço. Eu estava num desespero. Nossa vida não estava boa. Nossa família estava desestruturada por circunstâncias que se apresentaram dentro do nosso lar que nós não tínhamos promovido nada. Mas a nossa falta de atitude, a nossa falta de posicionamento permitiu que a bola de neve aumentasse, correndo o risco de tragar todo mundo e toda a família. Então, o que eu tenho para dizer a vocês? Não é fácil seguir a Jesus, uma vez que nós já aprendemos as toxicidades do mundo, que nós temos muitas tendências negativas para tratar. As tendências negativas que nós temos para tratar é tudo aquilo que vem da toxicidade ali fora, né? A luxúria, a gula, a mentira, a falsidade, a hipocrisia, os vícios, a droga, o sexo, as bebidas e tantas outras coisas que nós facilmente deixamos invadir as nossas vidas e as nossas mentes por causa da toxicidade do mundo, porque hoje em dia todo mundo acha que é muito fácil pecar, é normal pecar. Mas para caminhar com Jesus Cristo é necessário fazer renúncias da mesma forma que ele renunciou uma vida para salvar a humanidade. Assim nós devemos de fazer também para ser seguidores de Jesus Cristo. Aqui nos diz que o que nos impede de seguir a Jesus? Nada impede, mas está dentro de cada pessoa que queira fazer parte das ovelhas do rebanho de Jesus. Todas as coisas que nos tiram do caminho da salvação, riqueza, preguiça, rigidez, mundanismo, modalidades, ideologia, forma de vida, falta de liberdade, vícios e aí por diante, tudo isso, no momento que você é tocado no seu coração e que o Espírito Santo ele vai chegar em você, ele vai inquietar o teu coração para você procurar uma ajuda, procurar uma conversão. Aí você, propriamente dito, que automaticamente você será liberta dessas coisas. Você vai se transformar numa nova criatura. Mas para que haja, na realidade, uma nova criatura, para que sejamos seguidores de Jesus Cristo, nós devemos dedicar uma vida em oração. Nós devemos de buscar viver da melhor forma possível, deixando para trás a vida imunda que foi dominada pelo pecado. Como já falamos, a vida imunda dominada pelo pecado significa vícios, forma de pensar, forma de agir, maneira de falar, comportar moralmente. Então, quem sabe, né? Nós poderemos, obedecendo aos mandamentos, mesmo que haja desafios para serem enfrentados, sabemos que quando nós temos uma comunhão com Deus, uma intimidade com Deus, nós seremos salvos, nós seremos abençoados, nós conseguiremos seguir o caminho reto, ir rumo a uma porta estreita e abandonar tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. O primeiro passo para seguir a Jesus é deixar de ser crianças mimadas, teimosas, cheias de vontade, reconhecer e dizer para si mesmo os misérios e os pecados que a gente vive, ter vergonha de ser pecador, olhar para dentro de nós e ver o que nós fizemos pelas nossas vidas e pelas vidas dos outros que estão ao nosso redor, porque Jesus é uma contemplação. Para estar com Jesus, eterna oração. Jesus disse na própria palavra, disse orai e vigiai o tempo todo. Por que orai e vigiai o tempo todo? Porque está em comunhão com Ele. Para conhecer Jesus é necessário ter uma proposta de salvação para nós mesmos e querer que nós venhamos a conhecê-lo e dizer para Ele, Senhor, eu tenho desejo de te conhecer.
Senhor, eu não quero mais ser assim, eu tenho vergonha de ser imunda. Que o Senhor possa, com a sua palavra, tocar ao meu coração e que a tua palavra venha ser o alicerce e a pedra angular que eu preciso na minha vida para que haja uma mudança na minha condição de vida, na condição que eu escolhi, porque eu não quero mais ser assim, desse jeito, viver nessa situação, Senhor. Porque em Lucas 9, versículos 57 ao 62, e nos fala das condições necessárias para viver e acreditar, seguir em Jesus. Fala das condições necessárias para seguir a Jesus. Quem escolhe ser um seguidor, né? Porque essa é a grande realidade. E para seguir a Jesus, é necessário que venhamos cumprir algumas prerrogativas que tenham garantias de segurança, que nos traz respeito à nossa vida no presente e no futuro. Porque sabemos que nós nascemos do pó e para o pó retornaremos, que a nossa alma ela é eterna. E viver na condição necessária de ser um seguidor de Jesus é ter a salvação eterna. Amém? Existem muitas coisas que nos afastam de Deus. E Deus tem um amor imenso por todos nós e perdoa todos os dias as nossas iniquidades. Certamente existem muitas razões de se afastar de Deus. Muitas coisas que te tiram da presença de Deus. Muitas conveniências e muitas situações que te tiram da presença de Deus. Uma delas, que é muito importante que haja de entendimento, é rebeldia, desobediência, falta de maturidade, fraqueza espiritual, ignorância e ser muito tolo. Por quê? A rebeldia é uma atitude que mostra que as nossas vidas, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, as nossas palavras e os nossos atos são promíscuos. Uma pessoa rebelde que não aceita o que impõe a palavra de Deus, que não quer mudança, que quer salvação, mas está com o pé lá fora da igreja, vivendo na toxicidade do mundo, certamente não terá uma boa visão da questão da espiritualidade na sua vida e nem terá oportunidade de que as promessas de Deus na sua vida venham se realizar. Porque existe hoje em dia, meus irmãos, muitas coisas hoje em dia que nos falam, principalmente da negação de Jesus, da rejeição da palavra, do esfriamento espiritual por práticas pecaminosas, decepções com líderes de religião, falta de contato com o ensino real, verdadeiro e sadio das Escrituras, às vezes excesso de trabalho, consumo exacerbado de conteúdos negativos, qualquer estupidez vendo na internet, mas não tira um minuto para uma palavra, não tira um minuto para o devocional do dia, não tira um minuto, 5, 10, 15, 20, meia hora, uma hora para uma oração, negligência a palavra, mas quer salvação. Vão na igreja, levantam a mão, tomam posse e nem sabem do que estão tomando posse e por que estão tomando posse. Não tem comunhão com a palavra, não tem comunhão com o Espírito Santo e entre tantas outras coisas. Esse esfriamento traz a desobediência, ela é morte. Então, o que nos diz aqui? Estar unidos a Deus é sempre escutar a voz de Deus. Estar unidos a Deus é ser um verdadeiro seguidor. Não é difícil explicar para você seguir a Jesus, porque aquele que segue Jesus, ele é tocado. Deus capacita. Mas é muito triste quando existe frieza espiritual e fraqueza. A fraqueza espiritual é quando tu perde totalmente a humildade de entender e compreender o significado do que é ser em uma vida cristã. Porque você aí começa a ter, até mesmo dentro da própria igreja, um orgulho, uma vaidade que quer sobressair,
sair mais alto que todo mundo, porque às vezes nós estamos precisando de ajuda e não conseguimos entender e vivemos numa falsa impressão de que somos cristãos convertidos. Somos soberbios, não temos humildade, somos críticos, julgamos o irmão na igreja. E tudo isso é fraqueza espiritual, baseados na palavra, de renunciar às toxicidades do mundo para seguir a Jesus. Temos que nos renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Deus. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem quiser perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Está em Lucas 9, no versículo 23 ao 24. O que devemos fazer para renunciar à vida humana, cheia de imundícies, de pecados e torpezas, para seguir a Jesus? Devemos renunciar a nós mesmos, confessar os nossos pecados, procurar da melhor forma possível uma base espiritual na palavra que é fonte de água viva. Largar tudo aquilo que nos tira da presença de Deus para seguir a Cristo Jesus. Não é diferente com aquele que se converte e que aquele que sente que é tocado ao ser chamado, porque Jesus só exige, além de ser para que haja seus seguidores, é que ele exige que renuncie a si mesmo, esquecendo os nossos próprios interesses, do que nos convém, que estejamos prontos para morrer e acompanhá-lo. Nossos interesses não podem estar em primeiro lugar em nossa vida, mas sim os interesses de seguir a Jesus. Mas quem esquece de si mesmo, por minha causa, terá uma vida verdadeira. Então, o que nos indica tudo isso? Nos indica que devemos tomar a nossa própria cruz, rejeitar todos os critérios de sucesso nesse mundo e comprometer-se com a construção de uma nova vida. Então é necessário que venhamos ter sabedoria e maturidade para não viver numa vida de engano, para não viver numa vida promíscua. Na maioria das vezes nós estamos distraídos com as coisas do mundo. E tudo que nos faz perder a salvação, né? A toxicidade do mundo, o materialismo, porque nós sabemos que nós morremos, sabemos que nós temos um corpo de carne, sabemos que a vida ela é eterna e que habita o nosso corpo é um espírito, né? Que a nossa alma ela é viva, né? Então, o que devemos de saber? Que seguir, né, num caminho onde a salvação ela é eterna, não é dizer diretamente que devemos abandonar tudo de uma vez, mas trabalhar em cima daquele processo que nos faz perder a salvação, para que possamos aos poucos vir renunciar tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Não é difícil todos os dias você levantar pela manhã, agradecer a Deus e a Jesus por mais uma oportunidade de vida, e a sua noite entregar a Deus, a Jesus, a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus filhos, e pedir perdão pelos teus pecados, porque você vai deitar, vai dormir, e você não vai saber se você vai acordar. Sabemos que a salvação é individual, ninguém leva um parente, um filho. Uma mãe que morre não leva um filho, um pai que morre não leva um filho, uma esposa. E assim é assim a lei da vida, gente. Temos que aproveitar cada minuto que nós estamos aqui, porque sabemos que o que é da terra fica na terra, o nosso corpo principalmente, os bens materiais, que a alma ela é eterna. É triste dizer, mas tem gente que se engana muito porque pensa que na eternidade leva os bens materiais. Não se leva nada, gente. Muitos vão com as bagagens vazias, muitos perdem a salvação por dar muito valor aos bens materiais. Aleluia, Jesus! Então devemos estar sempre confiantes, com uma certeza que Jesus é o nosso Salvador e remidor dos nossos pecados,
que não é difícil seguir a Jesus, mas oramos para que venhamos ser tocados pela presença amorosa do Espírito Santo em nossa vida. Que venhamos, pedir a Deus que a dificuldade que nos impede de seguir a Jesus venha sinceramente tirar as vendas dos nossos olhos, destapar os nossos ouvidos e que a palavra venha fazer a morada no nosso coração. Amém? Eu vou orar com vocês. Pai amado e querido Deus, poderoso Pai, que és tu, Senhor, aqui, Senhor, na tua presença, Pai. Senhor, se o irmão ou a irmã, Pai, tem dificuldade em te seguir, Senhor, eu falo do teu grande amor pela humanidade, enviando o teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o Messias, Senhor, para que fosse cumprido o que estava escrito nas tuas palavras, nas Escrituras, Senhor. Sabemos que a tua palavra ela é fonte de água viva, Pai. Pai, que o irmão que esteja escutando, Pai, no momento, essa palavra, Senhor, possa querer andar sinceramente na tua presença, Senhor. Aquele que te aceitou, Senhor, de repente, Pai, porque se sentiu na obrigação de te aceitar, Senhor, sabemos que esse sentimento é uma dificuldade que ele encontrou, Pai, para se entregar sinceramente a Jesus. Pai, querido poderoso Deus, que nesse exato momento, Pai, é no nome de Jesus que eu oro, Pai, para que as vendas, Pai, sejam retiradas dos olhos espirituais e que sejam destapados os ouvidos, Pai, Efatá, Deus poderoso, que possamos te procurar em todo o tempo, Pai, que possamos renunciar à vida de podridão do pecado que vivemos, Senhor, que possamos nos entregar, Senhor, realmente a Ti, Pai, é no nome de Jesus que eu oro, Pai, que haja desprendimento, Pai, mas que haja confiança e humildade, Pai, porque sabemos, Senhor, que é difícil, Senhor, se tornar um seguidor de Cristo Jesus, onde já estamos com a toxicidade do mundo, Pai, mas é no nome de Jesus que eu oro, Pai, para que cadeias sejam quebradas, desligadas na terra e no céu, que toda essa dificuldade que o irmão tem de te aceitar e de entender que às vezes nos condicionamos à toxicidade do mundo por comodismo e manipulação. Senhor, que essa realidade que o irmão está vendo, Pai, ou está impedindo ele de estar na tua presença, caia por terra no nome poderoso de Jesus e seja desligado na terra e no céu, no nome poderoso de Jesus. Senhor, que se a mente se encontra cativa, Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, e existem fatores que atrapalham, Pai, a sua vida, Pai, como combatê-los, Senhor, é no nome de Jesus. Pai, que seja desligado na terra e no céu. Se existe medo, papai, cansaço, Senhor, dificuldades, Senhor, práticas de pecado, Pai, brigas, desentendimentos, Pai, desconformidade com as suas vidas, Pai, e conceitos errôneos, Senhor, do que Jesus Cristo veio fazer aqui na terra, Pai. Ensina o irmão aqui agora, Pai, no nome de Jesus, princípios, Pai, que pode ajudar o irmão a sair dessa situação, Pai. Deus poderoso, dai-lhe obediência no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dai-lhe, o Pai amado, Pai querido, poderoso Deus, sabedoria e discernimento, Pai. Dai-lhes, Pai amado, Pai querido, a boa vontade de querer se ver livre e ter uma vida nova na Tua presença, Senhor. Deus poderoso, sabemos que o Senhor tem poder, Pai. É no nome de Jesus que eu oro para que haja, Senhor amado, Pai querido, poderoso Deus, cada vez mais pessoas libertas querendo viver na Tua presença, procurando a Tua palavra e reverenciando o Teu Senhor. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Glória a Deus e aleluia. Que não venhamos rejeitar Jesus como, Pedro rejeitou, como Judas traiu. Que venhamos ter essa consciência que com Deus somos mais que vencedores. Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor.